Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Podemos sair daqui hoje melhores do que adentramos nessa casa. E quando estamos todos atendidos, as nossas necessidades atendidas pelos nossos irmãos espirituais, os espíritos de luz, que nos acompanham cada dia nessa nossa encarnação. De aqueles que estão com os celulares, se tiverem celulares ligados, deixar no modo avião, no modo silencioso, para que a palestra possa estar ocorrer tranquilamente. No final, teremos os passes, será distribuído frutificado, os passes serão dados ao lado, na cabine aqui do lado. Convidamos a nossa irmã Jane para a prece inicial. Seja bem-vinda. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde do coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela viva, ao aflito a consolação, ao doente o recurso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito da verdade, à criança guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa santa e misericórdia. Agradecemos a nossa irmã Jane pela prece. Hoje nós teremos o tema respeito. Convidamos a nossa palestrante Rosária Miranda. Seja bem-vinda à casa. Vamos lá. Gente, boa noite. Mais uma vez na casa, né? Acho que todos já me conhecem, né? A carinha já é de participante assíduo. Pois hoje a casa está estudando o livro, né? Prazeres da Alma. E calhou que o tema colocado para mim é sobre respeito. E quem já me conhece já sabe, né? Eu pego o livro de referência da casa, mas eu coloco outros para acrescentar na nossa explanação. Então hoje a gente vai ver este tema a respeito de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos pegar de um acho que quase um pouquinho menos da metade para o final, a gente vai pegar exemplos de Jesus e a gente vai ver aonde está este tema dentro do Evangelho. Para que todos nós possamos entender que o Evangelho, ele é atual, não é algo que se viu naquela época, não. Nós temos o Evangelho no dia a dia. Basta a gente atenar para que coloque os nossos exemplos diários em conjunto com o Evangelho. Então, nós vamos ter primeiro as definições, normal, e aí a gente vai estudar a partir de um certo tempo, pescando
né, o que está na entrelinha do Evangelho, tá bom? Então vamos ver aqui. Autorrespeito e respeito. Então a primeira coisa que a doutrina fala, esclarece, é aquilo lá. Quem não respeita Deus, o outro não pode respeitar a Deus. É uma coisa, parece que é simples, mas que a gente vai ver no decorrer da fala que não é tão simples dessa maneira. Então vamos ver, será que a gente está respeitando o outro em todas as circunstâncias? Em todos os momentos? Se a nossa resposta for mais ou menos ou não, a gente não está sendo o filho ou a filha do pai que deveríamos ser. Então a primeira advertência da doutrina é essa. E aí a doutrina coloca de uma maneira bem sutil. Olha lá, quando a gente está respeitando, olha como que a doutrina fala. Respeito é escolha mais aceitação. Escolha, eu posso escolher não respeitar, mas posso fazer o inverso também. E eu escolhendo, eu estou aceitando outros pontos de vista que não é o meu. Pode ser que esteja mais certo ou menos errado, mas o questionamento é simplesmente aceitar com a devida ética. Dentro da doutrina, nós sempre vamos falar em ética, sempre vamos valorizar tudo aquilo que está na lei e que no dia a dia nós deveremos praticar. Ainda não somos 100% nessa contabilidade ali, ó. Respeito, por favor. Ou seja, a minha ideia, o meu ponto de vista foi criado a partir das minhas experiências, que não necessariamente são as experiências do outro. Cada um vai ver, perceber, entender de acordo com seu momento evolutivo. Então é natural que uma questão tenha vários pontos de vista e que no seu contexto pode acontecer que todos estejam certos dentro de cada momento evolutivo. Mas nós estamos aqui para trocar. Nós não estamos para simplesmente mandar e o outro ser submisso. Dentro do Evangelho sempre vai falar. A superioridade moral não significa que todos têm que fazer o que eu quero. A superioridade moral, ela se manifesta com aceitação e escolha, respeitando cada um na sua individualidade. E olha que interessante, nós temos ali, ó, a diferença nos enriquece. É o meu ponto de vista que mistura com o outro, que é agregado ao outro, que vai fazer as coisas terem perspectivas de um modo diferente. Sabendo que, mesmo misturando, cada um está na sua individualidade. Cada um está no seu momento. Mas a doutrina esclarece, enquanto uma enriquece, o respeito nos une. Olha como que é
via de dois posicionamentos, mas que no final vai falar a mesma coisa. Olha lá, respeito único. Todas as vezes que a gente está no ambiente onde há respeito, provavelmente ali tem o quê? União. Tem trabalhadores, seja em qual for o setor, animados. Tem a luta mais amena, porque todos sabem, apesar de eu ser diferente do fulano, mas nós unimos força. Nós fazemos o conjunto. E dentro do Evangelho sempre vai falar isso. O trabalho é em equipe. O trabalho é sempre feito com a união dos diferentes. Por isso, cada discípulo de Jesus tinha uma característica completamente diferente do outro. Para dar exemplo, a partir daquele momento, que tudo que era diferente pode estar em sintonia. Se houver respeito. Se não houver, vai sempre haver competição. E a competição, quando é dessa maneira, é algo desfavorável ao crescimento de todos em questão. Nós vamos colocar, olha lá, em todo comportamento humano existe uma lógica, ou seja, o que eu sei vem através das minhas experiências, o que o outro sabe também. Então, a minha razão, ela vai estar proporcionalmente ligada ao número de experiências que eu já tive. Então, muitas vezes eu vou falar algo para a pessoa e a pessoa não vai entender. E eu necessariamente eu tenho que respeitar, porque talvez ela não tenha passado por aquilo, ou não esteja no momento de pensar sobre aquilo, ou é fora da realidade daquela pessoa, fora do seu padrão. Então não tem como entrar em sintonia total. Mas sempre quem sabe mais deve ter este tempo com aquele que ainda não chegou num patamar mais ou menos equilibrado. Todos nós sabemos em algum ponto muito mais do que os outros, mas é essa diferença que faz a grandiosidade da evolução. Sempre terá pessoas que precisam de nossa ajuda, assim como nós também precisamos do outro. Então nós vamos olhar lá, quem irá de encontro com os limites do outro. Então o meu respeito começa onde está o outro. Eu estou aqui, o meu respeito começa com o primeiro aqui da fila. E assim por diante. O meu limite é onde começa o outro. E este espaço entre eu e o outro é onde está o respeito. De lá para cá e daqui para lá. Vamos olhar lá. O que são realmente os limites? Olha lá, Joana de Anjos vai falar. São pré-requisitos para demarcarmos nossas fronteiras energéticas. Olha lá, pré-requisito não significa que todos têm o respeito. Deveríamos ter, mas nem sempre temos. Ou, muitas vezes temos e esquecemos de utilizá-lo. Muitas vezes esquecemos de aplicá-lo. Porque às vezes no fritar dos ovos a gente entra para o lado emocional. O emocional abaixa a razão. Por isso nós estamos aqui para equilibrar tanto o emocional quanto a razão. É isso que vai fazer
uma evolução sempre ascendente. E a gente percebe no nosso dia a dia que ora nós estamos mais para o lado do emocional e mais ora para frente estaremos para o lado racional. Nos dá a sensação lá, saudável e exata até onde podemos ir. Então, respeito é um limite extremamente útil para a vida em comunidade. Eu sei que aquela pessoa é uma individualidade com todo mundo característico daquela individualidade. Então isso vai me facilitar. Não é um oba-oba. Não é cada um copia o outro sem uma lógica. Não, pelo contrário. O limite ele vai dar uma demarcação definitiva. Onde eu estou na minha evolução? Até onde eu posso estar? Até onde eu posso ir? Até onde o outro está? É sempre valorizando essa linha de raciocínio. Por isso, Joana de Ângeles, ela é simples quando ela fala do limite. Ela simplesmente vai falar. É a utilização do amor. Se eu amo o outro, não na maneira carnal, se eu respeito o outro, eu estou exercitando esse amor. E como eu falei, nós vamos começar a estudar dentro do Evangelho, partes do Evangelho, que nos vão trazer informações que vão ser extremamente úteis para o nosso dia a dia. Vamos lembrar o Evangelho, que são passagens conhecidas, mas vamos pontuar exatamente aonde entra o Evangelho ou a falta do Evangelho. Então nós temos aquele diálogo ali. Vamos olhar? Ainda é Jesus com Pedro. Ainda não te encontras preparado para seguir. E Pedro vai retrucar. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? E aí simplesmente ele vai falar. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Vamos ver onde é que está o respeito aqui? Olha aí pelo gráfico. O respeito, escolha de Pedro, revolta. Como eu falei, cada um manifesta de uma maneira diferente. Através de quê? Através de tudo que eu já vivenciei. Então, Pedro, no primeiro momento, ele retruca. Ele não concorda com Jesus. E Jesus, respeitando essa não concordância, ele não vai jogar ou vai falar para Pedro neste mesmo limiar. Ele vai simplesmente entender o tempo do outro. Ainda, ele não falou, você nunca vai poder me seguir. Ainda não está preparado. Ainda não é o momento. Então, muitas vezes a gente tem essa sensação. Fulano está me separando. Fulano está me jogando no escanteio. E, na verdade, aquele fulano está dando tempo para você amadurecer alguma questão e retornar para a convivência. Convivência, união. Olha como que é interessante quando a gente vai pontuando. Então, Jesus poderia falar, não, eu sou o mestre, pronto, acabou. Eu escolho quem vai comigo. Mas Jesus, ele é o mestre. Então, ele sabe exatamente aonde nós estamos. Muitas vezes nós temos que parar para nos fortalecer, para nos integrar
para depois continuar. Já aconteceu isso com vocês? Acredito que todo mundo. Não foram todas as vezes que você foi de cara em alto. Às vezes você teve que dar uma recuada. Às vezes é contragosto, mas deu. Vamos ver outro exemplo de respeito? Da mesma maneira, Jesus agora conversa com dois personagens muito conhecidos, Marta e Maria. E aí, Jesus vai falar: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Este pedacinho todo mundo deve saber, é naquela passagem onde Marta cutuca Jesus, como ele faz um questionamento, enquanto ela estava trabalhando, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, entendendo a palavra do Evangelho. E aí Jesus não faz o que Marta quer. O respeito é isso. É você saber que um tempo a pessoa ainda não entendeu, ela não está pronta para mudar a situação e quem sabe disso não vai forçar a nada, mas vai pontuar. Todo espírita precisa se posicionar. Todo espírita precisa. Tem hora que eu caminho, tem hora que eu paro. Tem hora que eu vou para um lugar, tem hora que eu tenho que trazer alguém para este lugar. Então, olha o respeito onde está. Vamos ver o gráfico. Olha lá. Escolha de Marta. Ela escolheu inquietação e queixa. Ela não entendeu, houve uma falta de respeito em entender a posição de Jesus e a posição de Maria. Eram diferentes, estavam em estados diferentes. Maria estava ouvinte e Jesus estava explanador. Marta estava inquieta. Três personagens completamente diferentes. Mas Maria respeitou o tempo de Jesus. Jesus estava falando, estava ensinando. Maria abaixa a guarda e fica em prontidão. Marta não respeita a decisão do mestre. Marta resolve fazer outras coisas que não aquela que o mestre estava indicando que era melhor para aquele momento. A falta de respeito com a volta com respeito. Quem está certo, está certo. Quem não está certo, não está certo. Por mais que a gente, o coitadinho, não sabe o que faz, é só um adolescente, é só uma criança. Não tem como a gente deixar de pontuar. O respeito é em qualquer fase da nossa vida. O respeito é em qualquer momento da nossa vida. Mas quem já está trabalhando com mais assiduidade deverá ser uma constante neste modelo de respeito. Não vai ser todas as vezes que a gente vai conseguir. Mas nós temos que ficar alerta. Se Jesus não tivesse vigilante, talvez Jesus concordasse com Maria, com Marta. E não pode ser assim. Nossas prioridades, elas deverão seguir uma norma. A prioridade agora é falar o Evangelho. Então nós temos que fazer toda uma circunstância que respeite essa prioridade. Então por isso nós colocamos lá,
o respeito de Jesus, aceitar as diferenças das pessoas, mas não aprovar quando não estiver certo. Ele aceitou seu momento de inquietação, eu já vi, mas não é o melhor nessa hora, porque as coisas modificam, as necessidades modificam, as prioridades vão se modificando. Então tem hora que a gente precisa ser ativo, tem hora que a gente precisa ser passivo. Isso é a vida. Vamos ver outra passagem do Evangelho, olha lá. Dei-me de beber. Ali é Jesus e a samaritana. E a samaritana vai falar: como tu, judeu, pede águas para uma samaritana? E Jesus volta para ela e fala: se ao menos compreendesse o dom maravilhoso que Deus tem para ti e quem eu sou, serias tu a pedir-me que desse a água. Muitas vezes o nosso respeito, ele não percebe a importância do momento. Às vezes a gente se apega a coisas pequeninas e esquece o todo. Mas devido à nossa capacidade de entendimento. Então era natural uma samaritana perguntar para alguém que ela nem sabia que era, como é que estava conversando. Os samaritanos eram deixados ao lado diante dos judeus. Ninguém gostava dos samaritanos. Mas Jesus ali estava numa posição contrária à maioria. Ela estranhou, normal. Mas mesmo sendo normal, Jesus respeita, por ela não saber quem ele é, olha lá, quem eu sou. Mas justifica porque a situação agora é diferente. Ele estava dirigindo a ela por um objetivo, por uma causa, não era à toa. E vamos ver por que nós vamos encontrar respeito e outras posições. Nós vamos ver escolha da samaritana, descrença e dúvida. Todos nós, em algum momento, nós estamos nesses dois patamares. Às vezes a gente não acredita, a gente às vezes não se dá conta da nossa força, da nossa determinação, da nossa posição diante da sociedade, diante de toda essa reencarnação que nós temos o privilégio de viver. E às vezes nós temos dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que é essa situação que está na minha frente? Será que a situação é a melhor possibilidade? E Jesus vai esclarecendo, vai pontuando, vai entregando o que ele tinha que entregar, respeitando os limites daquela mulher, respeitando os limites daquela que até o momento antes de chegar a Jesus, não sabia quem era ele. Então ele entende, por uma falta de entendimento, de ignorância, ele não se afeta, ele se mantém na mesma posição, mas eleva o conhecimento daquela mulher. E aí ele vai dando toda a passagem que a gente sabe. Vamos ver mais uma passagem evangélica, olha lá. Essa é a famosa. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa é a passagem das mais conhecidas dentro do evangelho. E a gente vê o que não é respeito e o que é respeito. Não respeito, julgamento. Nós temos a tendência de fazer um parâmetro. Se eu sei, você tem a obrigação de saber.
Se eu já caminhei, você tem a obrigação de estar caminhando também. Ou, em outra situação, nós fazemos o inverso. O melhor caminho é aquele que eu estou fazendo. A minha evolução é maior. O que aconteceu nessa passagem? Aqueles que se julgavam os maiorais fizeram um julgamento de uma pessoa que aparentemente não tinha como falar, se justificar. E a única possibilidade de sair daquela confusão era o quê? Alguém salvá-lo. Mas esse alguém, nem ela saberia dizer. Então vem Jesus e fala, cadê o respeito? Todos nós erramos? Todos nós erramos. Ah, mas eu não erro. Porque você está no mundo de provas e expiações. Como que você não erra? Nós estamos no mundo de refazimento. Ou seja, as minhas expiações, as suas expiações são o quê? Atos, ações, pensamentos errados que tivemos em algum momento e que agora estamos fazendo de novo com todo o aparato da espiritualidade, mas estamos fazendo com o intuito de melhorar. E Jesus mostra claramente isso. Todos vocês são perfeitos. Todos vocês estão no patamar de se sentirem ultrajados. Porque quando a gente julga, a gente se sente o maioral. A gente se sente acima de qualquer opinião. E Jesus simplesmente volta a pergunta para eles. Quem de vocês não é igual a essa? Nós temos várias falhas. Não necessariamente as mesmas falhas, mas parecidas. Porque nós estamos na mesma escola. E como a gente já estuda doutrina há bastante tempo, a gente sabe. Sintonia. Eu estou no local onde tenho que sintonias parecidas. Se eu melhorar, vou para outro local. Se eu piorar, vou para outro local. Mas é sempre isso. A lei de causa e efeito é o respeito em andamento. É o respeito na prática. Nós nunca teremos a mais ou a menos. Porque a lei de causa e efeito, ela fala isso. É o respeito no dia a dia. O que você fez? Ah, eu fiz A, B ou C. Então você vai receber A, B e C. Não tem possibilidade de receber outras coisas. Ah, mas o outro recebe isso. O outro, devido à causa que ele fez, ele tem o efeito que ele merece. Então, todas as vezes que nós estamos falando em lei de causa e efeito, nós estamos falando. O respeito, ele é palpável. Ele é visível. Imagina se eu palpasse uma flor e essa flor virasse uma verdura. Qual o trabalho da natureza respeitando o meu esforço? Nenhum. Seria causas e efeitos contraditórios. Então, quando a gente percebe ali, Jesus mostrou a fragilidade humana de uma maneira delicada, de uma maneira pontual, mas de uma maneira objetiva. O respeito, ele é simplesmente direcionado. Eu respeito a minha mãe, eu respeito meu pai, eu respeito a minha sociedade, eu respeito meu país. Ele é direcionado. Ele não é difuso.
Porque nós somos individualidade. A individualidade certamente vai ter um foco. Qual que é o meu foco? A minha casa, o meu trabalho, a minha sociedade. É sempre assim. O respeito não é algo que deveria, não. O respeito é sempre algo que nós temos que praticá-lo. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Porque o respeito é sempre o meu limite e o limite do outro em união. É isso que eu respeito. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Agora a gente vai passar para o livro Conduta Espírita. E lá no Conduta Espírita a gente vai começar a definir, ter limites. Olha o que é ter limites. Nós aprendemos a aplicação do limite. Agora a gente vai aprender a definição. Olha lá, é escolher atividades, ou seja, ação, movimento. O respeito não é um sonho, um desejo, algo ilusório. Será quando eu vou ter? Não é isso. É cíclico. Como tudo na vida é cíclico. O mundo é movimento. Eu sou movimento. Até quando a matéria está em repouso, o espírito não está. Porque não existe ociosidade plano espiritual. Existe ociosidade matéria. Mas a gente sabe, todas as vezes que a gente tem ociosidade, nós estamos perdendo momentos valiosos na evolução. Porque Neném mesmo fala, a evolução ela é contínua, mas às vezes a gente puxa a tomada e fica só indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. É normal? Não é normal. Mas temos o livre-arbítrio. Então, olha lá, tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos. Quando nós fazemos essa ação, automaticamente eu vibro numa intensidade X. Quando eu estou emitindo essa intensidade X, ela tem uma reciprocidade daquele que eu estou emitindo. Porque a harmonia gera harmonia. Desarmonia gera desarmonia. São ondas com as mesmas vibrações, uma para o bem, outra para o mal. Mas é sempre aquilo, atividade. É sempre constante, não para. Nós estamos tendo que fazer exercícios. E aí lá nesse livro vai falar, vai nos ressaltar. Quando abrimos mão de tudo impensadamente, não identificamos onde nós terminamos e o outro começa. Ou seja, quando eu estou desalinhado, quando eu estou vibrando de uma maneira completamente desorganizada, eu não vou conseguir ver o outro. Porque a minha vibração, ela não tem um sentido, como eu falei, é a minha casa, é a minha sociedade, é o meu país. Eu tenho foco. Quando eu não tenho foco, isso tudo aqui vira a mesma coisa. Então eu não tenho como perceber o outro. Se eu não percebo o outro não gera em mim o fato de identificar que é diferente da minha estrutura. Então, por isso, todas as vezes que a gente vê uma briga, a gente vê uma discussão, é justamente porque um
invadiu o espaço do outro. Um passou dos limites. Um quis se sobrepujar ao outro. Isso é muito interessante quando a gente coloca no nosso dia a dia. Vamos refletir. Todas as vezes que ficamos angustiados, que estouramos com as pessoas, que xingamos as pessoas, a gente pensa no outro? Pensa não. A gente pensa na gente. A gente lembra que pode ser que vai ferir o outro? Não lembra não. A gente quer se livrar desse mal-estar. Então eu não estou praticando respeito. Eu não estou praticando essa ligação fluídica, essa harmonia. Aonde eu identifico, existem várias fontes de energia. E eu tenho que saber conviver com todas essas fontes de energia. Visíveis e invisíveis. Nós não podemos esquecer no mundo desencarnado. E aí nós vamos entrar na conclusão. Respeito é uma mão que nós vamos falar. Para garantir o respeito, precisa mostrar respeito. O que mais nós identificamos hoje? Qualquer um vira para você e fala, mas ele não me respeita, então não tem que respeitar ele. Ele que começou, e aí você embarcou na vibração do outro. Qual era o seu papel? Se tivesse um pouco mais vigilante, o outro começou, você recua. Essa vibração é sua. Essa aqui é minha. O seu limite é aqui. O meu é aqui. Não misturar os limites de uma forma negativa. Devemos misturar, devemos estar junto, mas sempre dando aquele espaço. Se todos nós tivéssemos a função de ser tudo igualzinho, Deus tinha nos criado na mesma condição. Fomos criados iguais e Deus fala, cada um faz o seu trajeto. Por respeito à criatura, Deus nos deu o livre-arbítrio. Cada um vai fazer sua evolução. Cada um vai ter o seu ritmo. Cada um vai ter o seu passo a passo. Uns vão ser mais rápidos, outros nem tanto. Então, se Deus nos deu essa capacidade, por respeito, nós temos que seguir os mesmos passos do Pai. Nós temos que aprender a identificar aonde eu começo, aonde eu termino. Por isso nós temos sempre dentro dos livros que Joana de Anjos dita para Divaldo, ela sempre vai falar. O primeiro ponto a se conhecer é você mesmo. Se você sabe até onde você pode ir, você sabe o limite do outro. Até onde eu posso ir? Qual é a minha escolha para ser a Rosário? Qual é a minha escolha para o outro ser ele? Eu tenho que me observar. É o conheça-te. A reforma íntima não vai se dar de uma hora para outra. A reforma íntima vai se dar no seu tempo que você tem com você mesmo. Respeitar as suas deficiências, as suas qualidades, as suas dúvidas, o seu caminhar, mas em momento nenhum abandonando o processo evolutivo. O primeiro respeito é comigo. Eu sou um ser de luz. E este ser de luz, ele tem determinadas funções
aptidões que deverão ser construídas com o meu esforço. Da mesma maneira, o outro. Mas se eu não trabalho essa identificação do meu eu, das minhas condições, eu não tenho como perceber o outro. Então eu não vou saber o que é limite. Eu vou ser sempre aquela pessoa que vai chegar e vai fazer igual um trator. É só a minha vontade, é só do meu jeito, é só da hora que eu quero, é só como eu quero. Esquece que os outros não são servos nossos. Os outros são companheiros de caminhada, assim como eu sou companheira de caminhada dos outros também. Esquece que os outros também têm as suas dificuldades, também têm as suas limitações. Mas é como falou lá na quarta ou quinta lá. Respeito, ele une. Apesar da minha inteligência, do meu ânimo, da minha luta ser diferente do fulano, tem como contribuir eu com ele e ele comigo. Se eu aceitar, esse aceitar é o respeito que nós chamamos respeito unilateral. Eu tenho que aceitar e o outro tem que me aceitar. Tem que concordar? Não é isso. Eu posso não gostar de feijoada. O outro tem que entender, eu não gosto de feijoada. Nem por isso eu sou a pior das pessoas. Mas ele também pode não gostar e gostar das mesmas coisas que eu. Mas eu tenho que ter a ideia que as diferenças vão fazer multiplicação evolucional. Por isso nós não nascemos para ficar sozinhos. Viemos sozinhos, voltaremos sozinhos, mas o trabalho, tanto na parte material quanto na parte espiritual, é sempre no coletivo. Eu preciso do outro para identificar as minhas falhas, da mesma maneira que o outro precisa de mim. Eu preciso do outro para vivenciar essa palavrinha respeito. Eu preciso e o outro também precisa de mim. Então é isso que vai falar nessa próxima lâmina. Olha lá, o livro, a imensidão dos sentidos. Olha como que eles vão colocar. Enquanto os indivíduos abrirem mão do seu poder dado por Deus, de pensar, agir, conduzir-se, olha o que vai acontecer. Serão como folhas perdidas no solo durante uma tempestade, conduzida aleatoriamente onde o vento levar. Ou seja, enquanto eu não ter esse limite bem definido, eu vou simplesmente acordar, ficar o dia todo, dormir, acordar, ficar o dia todo. Eu não vou estar trabalhando a minha individualidade. Porque quando eu estou no trabalho, no exercício do respeito, eu estou automaticamente trabalhando este espírito que por hora chama Rosário. E consequentemente eu vou ter como ajudar mais pessoas encarnadas e espíritos desencarnados. Então o respeito é a mola para que uma evolução aconteça, mas não de maneira abrupta, de maneira gradual. Não nasci
com todo o tipo de respeito aprendido, eu no desenvolver dessa reencarnação, eu vou trabalhando estes pontos. Cada vez mais dentro de valores e éticas, eu vou aprender o que é respeito. Se eu optar pelo egoísmo e pela ignorância, eu vou trabalhar a falta de respeito. Em ambos há um trabalho, em ambos há uma luta, tanto de um lado quanto do outro. Em ambos nós vamos estar nos colocando, tanto de um lado quanto do outro. E aí a gente vem e nós vamos colocar as biografias aqui para a gente ver. E as biografias todas, elas vão simplesmente falar a mesma linguagem. O que é respeito? É aquilo que Deus nos deu. É a concessão de sermos únicos. Isso é o respeito. Mas para entender este conceito todo lindo e maravilhoso, nós temos que fazer este exercício diário. Nós temos que estar antenados. Qualquer momento é momento de estarmos praticando o respeito. Ah, mas fulano não faz. Esqueça o fulano. Você vai responder pelas suas atitudes, como foi colocado na lâmina. Ações, atitudes, pensamentos. Você não responde pelo outro. Então, o que a gente pode verificar nessas bibliografias todas é que o respeito ele está sempre inerente em qualquer mensagem cristã e, consequentemente, doutrinária. O respeito faz parte da cultura cristã. Consequentemente, vai fazer parte nossa como espírita. Eu tenho que aprender esses conceitos que já foi falado, já foi revisto, já tive N oportunidades de aprender. Mas eu tenho que sempre estar atento. Aonde está o meu limite? Aonde está o limite do outro? Entender que podemos conviver juntos, podemos caminhar juntos, não seremos cópia um do outro, mas seremos ajudante moral e ético de todo o desenvolvimento, feito através desse esforço, feito através de mudanças de hábitos, mudanças de conceitos, mudanças de posicionamento. Porque até ontem eu achava que era assim, mas tem todo um contexto que fala. Não é bem desse jeito, não. Tem hora que nós temos que entender que vamos mudando com a nossa evolução. O que era respeito para uma criança de 5 anos é totalmente diferente para um adulto de 30. Mais diferente para um adulto de 60. Porque cronologicamente as expectativas, as necessidades vão mudando. Então aquele conceito que ora eu achava, não, ele que brigou, não, fulano que falou, a gente vai se adaptando. Lembrando que em cada cultura o respeito é definido de uma maneira dentro da sociedade, mas no Evangelho o conceito não tem essa diferenciação. O conceito sempre vai ser: eu entendo a posição do outro, eu entendo a minha posição e eu tenho que caminhar junto. Olha todos os exemplos que eu passei aqui de Jesus. Jesus posicionava, mas ele estava em outro patamar. Mas não havia agressão, não havia discussão, não havia imposição. Respeito não condiz com imposição.
Se você está impondo alguma coisa, você não está manifestando respeito, nem a si, nem ao outro. Se você tem essa necessidade de extravasar dentro do posicionamento autoritário, as pessoas não terão respeito de você. Porque tudo aquilo que vem no desequilíbrio, a tendência, as pessoas nem validarem o que foi falado. Passa desapercebido. Assim como nós também. Alguém vem no grito, no xingamento, no posicionamento mal educado, a gente deleta. Agora, às vezes, a mesma questão é dita por uma pessoa de uma forma educada, de uma forma gentil, a gente para, ouve, fica atento e a gente, às vezes, aceita ou não aceita. Mas esse tempo de eu parar para ouvir o outro é um respeito. Quando vem no vapt-vupt, a tendência é a gente não respeitar quem que está nessa posição. Todos nós fazemos isso. Às vezes a gente pode até não expressar isso na hora, mas a pessoa está você só está olhando assim, você nem ouve. Por isso, todas as vezes que a gente fala liderança, você quer alguma coisa, abaixa a voz. Fale suavemente para a pessoa se harmonizar e você tem como chegar no coração da pessoa. Você quer sucesso? Cala às vezes. Repensa seu posicionamento. Aí você vai estar manifestando o respeito para aquela pessoa e aquela situação. Tem hora que merece o silêncio. Tem hora que merece, daqui a pouco eu te dou a posição. Para que ambos se integrem de novo na harmonia. Porque o respeito ele não vai estar presente em nenhum lugar que tiver desequilíbrio. Isso aí é fato. Nenhum lugar desarmonizado tem entrada para o amor. E nós estamos trabalhando o amor. É como eu falei lá no início, né? O respeito é a lei de causa e efeito exercitando o amor para nós. Ok, gente? Obrigada, boa noite. Agradecemos a nossa palestrante Rosário pelas palavras de hoje. Quem vem a casa pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Passar alguns recadinhos aqui. Aos domingos, a nossa reunião começa às 18 horas e de segunda e quinta às 20 horas. Sendo que nós temos 2 momentos na segunda e na quinta. No primeiro nós estamos estudando o livro dos Espíritos e no segundo momento nós estamos neste ano estudando o livro de Hamed, que são Dores e Prazeres da Alma. Vou pegar alguns recadinhos aqui. Os mesmos de sempre, né? Vou passar alguns recadinhos. Nós temos aqui na casa o acolhimento fraterno. O óculos eu consigo para longe, pertinho, já tudo certo, né? Bom, temos o acolhimento fraterno na segunda e na quinta, e nos domingos também, tá? Iníciozinho, chegam aqui na recepção, fazem o preenchimento da ficha e será atendido durante a palestra. Então é só falar com o pessoal da recepção. E quem já passou no acolhimento, pedir orientação espiritual, pode perguntar à pessoa da recepção que estará disponível a entregá-la a comunicação, o que foi o receituário feito pelo acolhimento, pela espiritualidade. A casa tem projetos, nós temos aqui, ainda continuamos com a arrecadação dos lacres para a aquisição de cadeiras de roda e a aquisição das tampinhas de plástico para o projeto de castração de animais. Aqueles que estiverem em casa, pode estar trazendo aí para a gente, tá? A gente fica muito grato.
Nós temos a campanha do quilo, ela acontece aos sábados, de 8h45 a meio-dia. Os interessados que estiverem querendo auxiliar na coleta de documentos, é só comparecer, né, receber as instruções, indo à casa aí para essa tarefa. Ok? A casa tem essa necessidade, não só a casa, mas nós todos temos essa necessidade desse trabalho. É um trabalho aí que abre as portas para a gente, né? A porta da humildade, da caridade. Bom, temos diversas outras atividades na casa e à medida que vocês começarem a frequentar a casa, serão convidados, né, a participarem conosco. Sejam bem-vindos aí, abracem uma causa, ajude, auxiliar-nos, né, ao próximo e a nós mesmos. Né? Temos também estudos, né? Temos uma plataforma no Instagram, vocês podem estar acessando o Instagram Mundo Luz, Fraternidade Mundo Luz. Lá vocês terão orientação dos diversos estudos que a casa está realizando. Estamos realizando estudos online, às quartas e aos sábados. Então, vocês podem estar acessando a plataforma do Instagram. Lá vocês vão acessar o WhatsApp, né, da casa e farão as inscrições para os demais cursos que estão acontecendo na casa. Bom, gente, temos também as atividades aqui: Reiki, Yoga, biomagnetismo, psicologia. Para que tenham esse acesso a esses atendimentos, procurarem através do WhatsApp, né, fazer as inscrições, e a casa solicita que eles podem trazer 1 quilo de alimento para estar nos auxiliando aí e realizando essas oficinas, esses trabalhos de terapias, como o Reiki, o biomagnetismo e a psicologia. Temos a Yoga também, a Yoga na terça, ou quarta ou terça também temos Yoga. Yoga funciona na terça-feira, 19 horas. Na verdade, 19h30, mas acredito que vai passar para as 18, tá? Só perguntar na recepção, acho que a partir dessa semana vai ser às 18 horas. Perdão, às 19 horas, porque às 20 tem um mínimo. Então, terça, 19 horas e sábado de manhã, 8 da manhã. Então, tá. Terça-feira, 19 horas e sábado pela manhã, às 8 da manhã. Temos também outras oficinas que são realizadas na segunda, né? Artesanato, costura. Então, aqueles que tiverem interesse, é só acessar a nossa plataforma, né, do Instagram, e está tudo lá explicadinho, tá bom? E todos sejam bem-vindos mais uma vez. Temos um panfleto na saída, se vocês puderem estar pegando para ver direitinho as atividades, cursos, tá? Então, gente, eu convido a nossa irmã Luciana para fazer a nossa prece da gratidão. A água frutificada será entregue. Aqueles que desejarem tomar o passe podem, após o final da oração, ao lado aqui, será ministrado os passes. Oração da gratidão. Somos gratos pelo lugar que habitamos, pelo alimento que nos dá sustento, pelo sol que nos aquece, pela água que nos purifica e pelo ar que respiramos. Somos gratos pela consciência que nos permite escolher, pelos desafios que nos fazem crescer, pela compreensão que aqui estamos para aprender e melhorar. Somos gratos pelo teto que nos protege, pelo trabalho que nos impulsiona, pela família que nos completa e pelos amigos que trilham conosco os caminhos da vida. Somos gratos pelo corpo que sustenta nossa alma e torna nossa jornada positiva, pela saúde para cumprir nossas tarefas, pela mente sã que nos permite sonhar, pelos desafios que nos permitem crescer. Somos gratos por todas as oportunidades, por todas as conquistas, por cada instante sagrado, por cada respiração, por cada pensamento, por cada sentimento revelado. Somos gratos principalmente por ter a oportunidade de amar, cada vez mais e com a intenção mais nobre que existe em nossos corações. Gratidão. Boa noite, gente. Bom, gente, não podemos esquecer das nossas criancinhas, né? Temos a evangelização infantil, né? Esses que serão os nossos futuros aí, né? Temos aos domingos, juntamente com a palestra, que tragam as criancinhas,
Também temos aula de música e desenho aos sábados, ok? Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, e que Ele proteja cada um de nós ao retorno aos nossos lares. Gente, alguém vai passar em pé que entrou ali do Eldorado? Não? Isso. Como é que fala? Eu tô soninho, só. Deixa eu só. Ai.